Mais uma vez, boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos falando desde o domingo passado sobre questões ligadas à escatologia. Domingo passado nós falamos sobre a vinda de Jesus depende do cumprimento das profecias. E eu quero continuar no tema sobre escatologia, porque eu quero falar à igreja, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Quero trazer uma mensagem sobre a apostasia e o anticristo. São os últimos sinais antes da volta de Cristo. Então, a apostasia e o anticristo são os últimos sinais antes da volta de Cristo. E nós vamos ler alguns textos, da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4, depois nós vamos um pouquinho para frente, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e depois nós vamos mais um pouquinho para frente e vamos ler 1 João capítulo 2, para os irmãos poder, à medida que estiver ouvindo a mensagem, vão perceber que eu já vou dar respostas, na leitura bíblica a gente já vai ver respostas em relação ao tema, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus o Pai, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Um pouquinho para frente, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do primeiro versículo, vai falar sobre a vinda de Jesus, e vai falar sobre questões que terão que acontecer antes para que ele venha. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, alertamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então a volta de Jesus não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia
e seja revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo, que é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, esse anticristo seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, esse anticristo, a quem o Senhor Jesus matará ou destruirá com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Jesus é a verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E ainda mais uma leitura, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18, bem no finalzinho da Bíblia, 1 João 2, a partir do versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Essa unção é o batismo com o Espírito Santo, irmãos, Então quando você aceitou Jesus, você recebeu essa unção, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Isso vos acabo de escrever, é acerca dos que procuram enganar. Então, meus amados, a apostasia e o anticristo são os últimos sinais antes da volta de Cristo. Grave isso, porque é muito importante, porque nós estamos vivendo dias onde as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Nós tivemos a pandemia recentemente, agora estamos aí com o conflito do grupo terrorista Hamas contra Israel, e com a tendência de envolver outras nações. E a gente vai ver aqui no decorrer dessa mensagem, porque daqui para frente, irmãos, a tendência entre as nações
as coisas tendem a acontecer, coisas espantosas, acontecer muitas coisas que e a igreja, Jesus, pela sua graça, através da palavra, nós podemos ter esse conhecimento prévio. Você que tem compromisso de estar na escola bíblica, ouvir a palavra de Deus, essas revelações Deus revela para a igreja. Para a igreja. E a igreja tem que estar, Deus revela para deixá-la, né? Deixar a igreja bem preparada diante dos acontecimentos que vai acontecer entre todas as nações, vai envolver muitas coisas. E essa mensagem, eu creio que vai ajudar os irmãos a estar em alerta, a estar vigilantes em relação às questões escatológicas. E aqui nós vamos abordar esta questão da apostasia e o anticristo, que são os últimos sinais antes da volta de Cristo. Domingo passado eu falei que a vinda de Jesus depende do cumprimento das profecias. Então, aqui está falando de apostasia e do anticristo. Apostasia, os irmãos sabem que é rebelião contra Deus, é abandono da verdade, é rejeição a Cristo, é abandono da fé. Pessoas que apostatam da fé, né? Primeiro esfria no amor, né? Deixa o primeiro amor, vai se esfriando, e o segundo passo é abandonar a fé. Mas também será no período de grande apostasia entre as nações que surgirá o anticristo. Vai haver uma apostasia envolvendo as nações, onde o interesse pelas coisas de Deus, da Bíblia, de Jesus, interesse pela igreja, vai diminuir grandissimamente. Isso vai acontecer. E aliás, irmãos, são testemunhas, Europa, vários países, aquele fervor que tinha nas igrejas não tem mais. Muitas igrejas fecharam porque não tem pessoas frequentando mais. Tá aqueles alguns idosos, e alguns idosos, um prédio enorme com poucos idosos e aquele vazio, né? Sem poder ter um culto com a igreja cheia. Então, apostasia entre as nações é esse momento que surgirá o anticristo, o homem da iniquidade, o homem do pecado, o homem sem lei. Podemos imaginar Satanás dando poder para o anticristo contra o povo de Deus e também contra os judeus em sua última batalha. Para os irmãos terem uma ideia, o profeta Daniel, no capítulo 11, depois os irmãos poderão ler em casa, ele nos revelou vários sinais de identificação do anticristo. E eu vou mostrar para os irmãos o que Daniel profetizou e que Jesus confirmou no sermão escatológico de Jesus. Então, no profeta Daniel, no capítulo 11, fala que esse anticristo será grande e poderoso. Versículo 36, fala que esse anticristo agirá arbitrariamente, ou seja, ele será um ditador, um governo mundial, que será um anticristo, um ditador. Ele se elevará sobre tudo e todos. Versículo 36, ele será bem sucedido na prática da maldade. Ele não se importará com nenhum dos deuses das nações. Todos esses deuses das nações aí, ele não está nem aí, né? Ele será vitorioso na guerra, será um homem cheio do diabo, né? Cruel, mas também
terá um fim terrível, conforme diz o versículo 45. E de acordo com 2 Tessalonicenses 2, conforme nós lemos no versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, né, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então isso é de acordo com o profeta Daniel, se referindo ao anticristo. Mas também nós temos o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo também fala do homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, conforme nós lemos aqui no capítulo 2, né, de 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está nos exortando e alertando, primeiro, que o anticristo será um líder mundial, com poderes sobrenaturais dados pelo diabo, capaz de fazer sinais e prodígios de mentira. Olha, eu vou ler para vocês o versículo 9. Olha, ora, o aparecimento do iníquo, ou seja, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, segundo o poder de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então o apóstolo Paulo está falando que o anticristo será um líder, né, mundial, com poderes sobrenaturais dados pelo diabo, capaz de fazer sinais e prodígios de mentira. Paulo também fala que o anticristo, no primeiro momento, ele vai ser um líder pacífico, ele vai unir várias nações com o objetivo de trazer ao mundo um período breve de paz. O apóstolo também, o povo de Israel fará um acordo com o anticristo e terá um período de paz no Oriente Médio, e nesse período eles conseguirão reconstruir o templo de Salomão. Também, de acordo com as profecias, existe uma interpretação escatológica que defende que o acordo de paz entre o anticristo e o povo de Israel será rompido, e então haverá uma grande perseguição contra os judeus e contra a igreja. Esse período de paz é em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Os irmãos, nós já lemos isso aqui, vamos repetir para os irmãos. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, vai vir de surpresa. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqui nós estamos vendo que esse período de paz mundial, paz entre o povo judeu, promovido pelo anticristo, vai ser rompido imediatamente, vai ser um período curto de paz. Então, embora existam muitos anticristos, mas o anticristo, irmãos, ainda não chegou. Mas também sabemos que o espírito do anticristo está presente através dos falsos profetas, das falsas religiões e seitas, e do estado secularizado que persegue a igreja de Cristo em muitas nações. O que eu quero destacar aqui é que esse acordo, né, esse anticristo, no primeiro momento que ele se manifestar, que ele vai ser revelado, e a igreja vai conseguir identificá-lo. A igreja vai conseguir identificar esse anticristo, somente a igreja, e ele vai conseguir promover um ambiente de paz entre as nações, entre o povo judeu. Inclusive o povo judeu vai pensar que ele é o Messias. Por isso que
os judeus vão fazer um acordo com esse líder mundial. Ele vai conseguir colocar em ordem, por exemplo, essas guerras, rumores de guerra, ele vai conseguir colocar em ordem isso aí, não vai ter guerra num período curto. Ele vai conseguir equilibrar a economia mundial, vai ter uma paz. Por isso que o povo de Israel vai embarcar nesta. A igreja não vai embarcar. Quem é da igreja está firme na palavra, vai identificar, porque rapidamente ele vai romper com o acordo que ele vai fazer com os judeus. Os judeus vão fazer esse acordo, e vai acabar essas guerras, esses conflitos entre judeus no Oriente Médio, vai acabar, não vai ter esses conflitos entre nações, essas guerras, também vai dar um tempo. Então todo mundo vai pensar, nossa, aqui o mundo está legal, um ambiente de paz. Por isso que Paulo fala, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Vai vir repentina destruição. Então a igreja precisa estar atenta, porque hoje existem muitos anticristos, mas o anticristo, que vai ser esse líder mundial, esse chefão, que vai ter apoio da besta, do falso profeta, ele vai ter a ajuda e vai conseguir fazer um bom trabalho no início, mas tudo com o objetivo de enganar as nações, porque a Bíblia fala que até fogo ele vai ter autoridade para fazer cair dos céus. Ele vai fazer vários prodígios, vários sinais, e as pessoas serão enganadas. Se hoje várias religiões aí conseguem promover vários milagres, várias curas, todos os dias a gente vê isso na televisão direto, as pessoas são enganadas todos os dias. Agora imagina quando o anticristo, com poder satânico, cheio do diabo, ele vai fazer muita coisa e vai impressionar o mundo. Agora, o que nós podemos aprender com esses ensinos escatológicos? De acordo com os textos que nós lemos, nós podemos ver claramente vários ensinamentos que a igreja tem que estar atenta. Primeiro, diante da vinda da apostasia e do anticristo. A apostasia é uma preparação para o anticristo chegar. E eu afirmei no início aqui que a apostasia e o anticristo são os últimos sinais antes da volta de Cristo. Agora, o que nós podemos aprender com esses ensinos escatológicos, Porque a palavra de Deus deixa ensinos muito claros. São os ensinamentos para a igreja, para estarmos bem preparados. Primeiro, a apostasia e o anticristo são os últimos sinais antes da volta de Cristo, conforme nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 e 3, olha, eu falei, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, no arrebatamento, vai acontecer, nós nos exortamos, nós trazemos uma palavra de alerta para os irmãos, a que vocês não demovais da vossa mente com facilidade, não precisa ficar perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Calma, o dia do Senhor não chegou. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, que é o filho da perdição. Então, está muito claro aqui, esse ensinamento, que a apostasia e o anticristo são os últimos sinais antes da volta de Cristo. Está claro aqui, 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 e 3. Um outro ensino, que a apostasia, que é o abandono da fé e rejeição a Cristo, vai se multiplicar no mundo inteiro.
É por isso que nós temos alertado, os irmãos são testemunhas. Quantos estão abandonando a igreja? Pessoas do nada, estava frequentando a igreja, aqui mesmo em cima, estava aqui, ativo aqui na igreja, de repente, abandonou a igreja, não quer saber de igreja mais, bateu um desânimo, aí começa agora a viver uma vida aí, indiferente, né? Sem nenhum interesse pelas coisas de Deus. Isso tem acontecido aqui na nossa igreja, pessoas que abandonaram, não querem nem saber. Aqui é a liderança da igreja, nós somos atrás de alguns irmãos que já foram desligados e outros serão desligados, que não querem saber. Isso começou com a frieza, né? Deixaram o primeiro amor, foi abandonando, e depois estão apostatando da fé. E a igreja tem que aplicar disciplina, né? Então, é outro sinal, é outra lição que a gente pode aprender, que a apostasia, que é o abandono da fé e rejeição a Cristo, vai se multiplicar no mundo inteiro, não só aqui na nossa igreja, mas em todas as igrejas, no mundo inteiro, já está acontecendo e vai se multiplicar. Um outro ensino que a gente aprende aqui, é que o anticristo, para a gente identificá-lo, ele nega tanto o Pai como o Filho, ele nega a encarnação de Jesus. É que nós lemos aqui em 1 João capítulo 4, os irmãos viram aqui, versículo 1 e 3, amado, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisso reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus se tornou humano, né? É de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E 1 João 2, 22 e 23, ele vai mostrar também mais um detalhe aqui sobre o anticristo. 1 João 2, 22 e 25, olha, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então o anticristo vai negar também a divindade de Jesus, nega a humanidade e nega a divindade. Este é o anticristo que nega o Pai e nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isso que eu vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Então, o anticristo virá, e dá para identificá-lo, porque ele nega o Pai e nega o Filho, ele nega a encarnação de Jesus, a humanidade de Jesus, e nega a divindade de Jesus. E hoje a gente pode ver algumas religiões, algumas seitas que negam a divindade. Por exemplo, os testemunhos de Jeová negam a divindade de Jesus, aceita a humanidade, a parte humana de Jesus, mas nega a divindade. E tem várias religiões também que negam a divindade de Jesus, aceita Jesus como apenas uma pessoa que veio aqui na terra, né? Mas negam a divindade de Jesus. Esse é um ensino do anticristo, é uma mensagem de uma pessoa que está fazendo a vontade do anticristo. Então essas pessoas, quando o anticristo vier, vai facilitar para elas poder adotá-lo como se fosse o Messias, como se fosse o Cristo, né? Serão enganadas, mas a igreja não vai se enganar, porque esse ensino está muito claro. Nós sabemos, Jesus, a natureza humana de Jesus, Jesus se fez carne, se fez humano, se transformou em ser humano e viveu aqui como ser humano 33 anos. Mas Jesus também, ele é divino, a gente sabe da divindade de Jesus.
Ele ressuscitou, Ele apareceu para os apóstolos com o seu corpo glorioso e mostrou o seu poder de divindade. E hoje Ele está no seu trono, aguardando o momento que Ele virá para buscar a sua igreja. Um outro ensino muito importante, que a manifestação do anticristo, ele promoverá um período breve de paz entre as nações e para o povo de Israel. Eu quero destacar isso porque no primeiro momento da chegada do anticristo, porque tem muitos anticristos, mas tem o anticristo, esse líder mundial, quando ele chegar, o seu poder de persuasão, de conquistar as nações, vai ser muito forte, e ele vai conseguir realmente promover a paz. Então isso a igreja tem que estar muito atenta, porque quando fala que lá em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, fala que quando tiver paz e segurança, e vai ter um período de paz e segurança no mundo inteiro, vai ter. Só que é a paz do mundo, é a paz do anticristo, que vai estar sendo visível, porque a economia vai estar boa, os milagres vão estar acontecendo, não vai cessar as guerras, aquele conflito de Israel não vai ter. E é por isso que Jesus fala que a paz que eu vos dou, Jesus fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não vou lá dou como o anticristo dará. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27, por isso Jesus fala, eu tenho vos dito isto, falando para os discípulos, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão passar por tribulações, mas tem de bom ânimo, porque Jesus deixou a sua paz com a igreja, que é diferente da paz do mundo, da paz do anticristo, porque a paz do mundo, a paz do anticristo depende de dinheiro, depende de prazer, depende de status, depende de uma série de coisas, de você ter muitas coisas, ter uma vida de ostentação. Mas a paz de Jesus é diferente. Essa paz de Jesus não tem ninguém que poderá tirá-la do coração daquele que teve um encontro com Jesus. Então essa paz das nações, quando o mundo achar está tudo legal, então a igreja vai poder identificar isso. Haverá repentina destruição para aqueles que estão sem Cristo, porque a igreja vai poder entender esse momento, né? Porque ela tem a paz de Jesus. A igreja tem a paz de Jesus, porque Jesus deixou a paz dele com a igreja. Por isso que sempre eu chego aqui, graça e paz, irmãos. Não é assim que nós nos saudamos? Porque eu tenho paz e os irmãos têm paz, e juntos nós temos paz, porque essa paz é de Jesus, tá? Depois do período de paz promovido pelo anticristo, haverá um período de angústia entre as nações, promovida pelo anticristo, né? Depois do período de paz, o que vai acontecer depois desse período de paz? Que será promovido pelo anticristo. Haverá um período de angústia entre as nações e grande tribulação que o anticristo fará em perseguição a todos que não lhe obedecer e adorá-lo. Eu vou ler para os irmãos, já está caminhando para o final, Lucas, isso foi o que Jesus falou. Lucas capítulo 21, Jesus falando que depois do período de paz vai haver um período de grande tribulação no mundo inteiro, período de angústia, tá? Vai acontecer coisas terríveis no mundo inteiro. Olha só o que diz Lucas capítulo 21, a partir do versículo 10. Então lhes disse, Jesus está respondendo aos discípulos: levantar-se a nação contra a nação
e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Depois, ainda no capítulo 21, a partir do versículo 25: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, Jesus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amados, então esse período de paz vai acabar, vai ser um período curto, promovido pelo anticristo. Haverá esse período, logo em seguida haverá um período de angústia e de grande tribulação entre todas as nações. É aí que o governo do anticristo vai mostrar os seus dentes, vai mostrar suas unhas. E aí ele passa a perseguir todas as pessoas que não prestarem homenagem a ele, adoração a ele, não obedeceram. Aí vai ser uma perseguição contra os judeus, porque os judeus naquele momento vai descobrir que ele não é o Messias. E aí haverá o momento em que os judeus vão lembrar da história pregada pela igreja, desse Jesus que foi crucificado, e eles vão reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Messias, e eles vão romper com aquele acordo de paz que eles fizeram com o anticristo. Aí eles quebram esse acordo, porque eles percebem que esse anticristo não é o Cristo, não é o Messias, que eles assinaram esse acordo. E aí vai ter uma fúria do anticristo partindo para cima dos judeus, do povo de Israel, e um ataque ferrenho contra a igreja. E aí, com certeza, a igreja vai poder perceber o poder satânico que vai estar agindo na vida desse homem do pecado, desse homem da iniquidade, porque ele vai estar cheio do diabo, vai ter poder para fazer essas coisas. E aí vai acontecer essas milhares e muita morte em todas as nações, porque o anticristo vai ser implacável no seu ataque, porque ele perceberá que o seu momento está chegando no final. Por isso que lá em Tessalonicenses, que nós lemos aqui, a boa notícia, diante de tudo isso que está para acontecer no mundo, irmãos, o versículo 7 e 8, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, vai ser revelado o anticristo, a quem o Senhor Jesus vai matá-lo, com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de mentira. Mas a boa notícia é que quando Jesus, nesse período de angústia, de muito sofrimento entre as nações, ele vai matar muitas pessoas da igreja, mas a igreja vai estar viva,
ele vai conseguir derrotar a igreja, porque a igreja não vai vencer o anticristo. A igreja será derrotada pelo anticristo, porque ele vai matar muitos cristãos, muitas pessoas. Então vai ser uma carnificina no mundo inteiro, tá? Operado pelo poder satânico através desse homem da iniquidade. E aí Jesus, nesse momento que Jesus vai permitir esse anticristo agindo por um curto período, Jesus chega, acabou o anticristo. Jesus chega, acabou. Toda aquela fúria dele acaba, Jesus o lança lá no inferno, lá na prisão, junto com a besta, com o falso profeta. E aí, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, olha que coisa linda que está aqui, ó. A partir do versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecede como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, Deus o Pai, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amados, esta é a boa notícia. Nós começamos falando para os irmãos: a apostasia e o anticristo são os últimos sinais antes da volta de Cristo. A apostasia está acontecendo, mas ela vai se multiplicar em todas as nações, em todas as igrejas. Muitos anticristos estão aqui, mas o anticristo ainda não chegou. Então a igreja tem que estar atenta, porque ele vai chegar. Esse governo mundial vai chegar. Enquanto isso, a gente está vendo que está se cumprindo muitos sinais em relação às profecias, em relação à volta de Jesus, mas Jesus não volta enquanto essas coisas aqui não acontecerem primeiro. Então a igreja precisa estar preparada, porque a boa notícia é que eu não sei se esta geração aqui, eu não sei se eu estarei vivo para ver esses acontecimentos. Provavelmente não, mas alguns daqui, quem sabe, estarão vivos. Mas você não precisa se preocupar, porque aqueles que já morreram em Cristo vai ressuscitar primeiro. Nossos amados irmãos que partiram para a eternidade, eles vão ressuscitar primeiro. Antes de Cristo voltar, eles vão ressuscitar primeiro, e vai ter esse encontro com Jesus lá nos ares. E quem tiver vivo, os vivos naquele momento desse acontecimento da volta de Jesus, os vivos, uma geração que vai estar viva, contemplando todos os acontecimentos do anticristo, e que vai estar viva, vai ser elevado, vai ser arrebatados para encontrar com aquela multidão daqueles que morreram com Cristo, vai encontrar essas duas multidões com Jesus nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Eu creio que eu vou fazer parte daqueles que morreram em Cristo. Eu já estarei lá dormindo, aguardando esse momento da ressurreição. Eu vou ressuscitar primeiro do que talvez muitos irmãos que estão aqui, principalmente daqueles que vão estar vivos. Mas essa palavra aqui, portanto, é uma palavra profética e de alerta para a igreja, para estarmos bem preparados, que Jesus vai voltar. Mas antes dele voltar, vai acontecer a apostasia
vai aparecer o anticristo e vai acontecer muitas coisas entre as nações. E se você estiver vivo, eu espero que você possa, através dessa palavra, saber identificar esse anticristo. Porque se você o abraçá-lo, é porque realmente você não tem parte com Jesus. É porque você estará negando esse Jesus que você um dia talvez professou. Então toma cuidado, permaneça firme e constante na palavra de Deus, permaneça seguindo a Jesus, porque tem uma palavra maravilhosa, e com essa palavra eu termino. Meus amados irmãos, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Jesus vai voltar. Você está preparado? Prepara-te para encontrares com Deus. Jesus vai voltar. Você precisa estar preparado. A igreja precisa estar vigilante, preparada em todo o tempo, porque com certeza a igreja vai passar por um momento muito difícil. Algumas igrejas já estão passando, todos os séculos sempre passaram, mas vai ter um momento muito difícil para a igreja em todas as nações. Vai ser uma prova de fogo, porque o anticristo, quando ele chegar, ele vai partir para cima, ele não vai respeitar ninguém. Quem obedecê-lo vai ser abençoado por ele, mas é uma bênção falsa. Mas quem não falar a linguagem dele, obedecê-lo, pode ter certeza, ele vai partir para cima, tá? Jesus certa vez ele falou: não precisa ficar com medo daqueles que têm poder para matar o teu corpo, né? Tirar a tua vida. Nós devemos temer aquele que tem poder sobre o corpo e sobre a alma. O anticristo, a única coisa que ele pode fazer com a igreja é tirar a vida, nos matar fisicamente. Depois não tem poder de fazer mais nada. Quem está em Cristo, ele pode nos torturar e nos matar, mas depois não tem poder de fazer mais nada. Mas Jesus não, Jesus tem poder sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma. Agora, quem está em Cristo, não há nenhuma condenação. Eu espero que todos os irmãos e amigos estejam em Cristo e permaneçam em Cristo, sigam a Cristo e obedeçam a Cristo. Porque quando o anticristo vier, você vai dizer não para ele e vai enfrentá-lo, mesmo que custe a sua própria vida. Esta então é a minha oração, que Deus te abençoe, amém.